A cura da sogra de Pedro. Marcos capítulo 1, versículos 29 e 30. E logo saindo Jesus da sinagoga, foram à casa de Simão Pedro e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Prezados ouvintes, dia 28 deste mês foi comemorado o Dia da Sogra. Geralmente, quando falamos a respeito de sogras, nos dias presentes existe muita irreverência com respeito às sogras e até muitas anedotas jocosas são levantadas como que numa irreverência, como dissemos, para com estas pessoas que são assim designadas como sogras. Mas, embora existam sogras que não levam muita consideração por causa de suas atitudes impróprias, que às vezes separam casais, mas não podemos generalizar. E nós, lendo a Bíblia Sagrada, num livro pouco conhecido com o título Livro de Ruth, nós vamos encontrar um exemplo de sogra chamada Noemi, que tinha noras que dela gostavam extremamente. Uma delas era Ruth. Quando Ruth ficou viúva, naturalmente o laço de família se fendeu, deixou de existir, e ela, Ruth, podia fazer como órfã outra nora que se retirou, mas Ruth se apegou extremamente à sua sogra e fez uma declaração tão importante que comoveu tanto a Noemi que ela concordou em levar sua nora com ela. E a história é muito bonita e apresenta na Bíblia um fim romântico muito feliz. Então está um exemplo na Bíblia de uma nora que gostava extremamente da sua sogra e a tratava como mãe, da mesma maneira que hoje existem noras que dizem abertamente: minha sogra é uma segunda mãe. E isso constitui elogio para muitas sogras que se veem felizes em saber que seu filho, na convivência com a sua esposa, são felizes e que não há rusgas na família por questão de sogras. Mas, geralmente, quando se falam de sogras, é sempre para tecer algum comentário desairoso, comentário crítico, que se costuma dizer falar mal da sogra tornou-se proverbial. Não no caso cuja leitura acabamos de fazer. Diz o texto que a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Ora, pessoas amigas da família que estavam como Jesus e os seus 3 discípulos visitando a casa de Simão, cuja sogra estava doente, enferma, lhe falaram dela
para que Jesus pudesse agir e fazer alguma coisa em benefício dessa mulher. E diz o versículo 31, chegando-se Jesus a ela, tomou-a pela mão, e ela levantou-se imediatamente. E para notarmos a atitude dessa sogra de Pedro, como era pessoa boa, diz o texto que incontinente ela passou a servi-los. Então eram visitas, e ela passou a servir estas visitas porque a sua febre a deixou logo que Jesus tomou nas suas mãos e ela se levantou. Um exemplo que fica registrado, que não é assim como o ditado popular fala mal das sogras, mas que existem sogras boas que precisam ser diferenciadas. Mas o que pode servir de lição para nós, nesse comentário que fazemos da palavra de Deus, é que estamos dispostos a agir como essas pessoas que falaram a Jesus a respeito da sogra de Pedro? É comum nos nossos relacionamentos que quando alguém se torna doente de modo assim inesperado, que se procure um médico. É também comum no meio da sociedade, quando alguém tem um problema ligado à propriedade, algum bem que está em litígio, se procurar um advogado. E quando há uma emergência na nossa vida, as pessoas que tomam conhecimento em primeiro lugar são os nossos amigos, as pessoas conhecidas de nossas relações, e é a eles que nós recorremos pedindo uma colaboração, pedindo socorro. Da mesma maneira que essa gente que estava na casa de Pedro falou a Jesus a respeito da sogra de Pedro. Então, meus prezados ouvintes, encontramos na Bíblia exemplos de pessoas que foram socorridas em situações difíceis. Por exemplo, Jacó estava ameaçado pelo seu irmão de morte. E ele, nessa situação aflitiva, sem ter a quem recorrer, qual a providência que ele tomou? Diz o capítulo 32 do livro de Gênesis, e versículo 11, que ele se dirigiu a Deus. E o que ele disse na sua oração? Ele disse: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o teme, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Então ele vinha com a sua família, e depois de tantos anos separados, agora seu irmão vinha em sentido contrário à sua caminhada, e certamente iria encontrar com seu irmão e temia muito por ele e pela sua família. Onde ele buscou refúgio para esse momento difícil, buscou socorro em Deus. Nós encontramos outro exemplo no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 19, e o rei Ezequias estava sendo ameaçado por um inimigo muito mais poderoso que estava cercando a cidade de Jerusalém, e ele não via como se livrar desta situação. O que faz ele? Ele vai orar a Deus e pedir socorro. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, a mão do inimigo,
e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor. E ele encontrou socorro da parte de Deus, que evitou que os inimigos pudessem destruir a cidade. Quando passamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar um exemplo no capítulo 11 do livro de João. Jesus tinha uma família muito querida, formada por 3 irmãos. Era Lázaro, Maria e Marta. E diz a Bíblia, no capítulo 11, versículos 1 a 3, que Lázaro estava enfermo. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor Jesus com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ora, imediatamente, as 2 irmãs se lembraram do seu amigo Jesus, que podia dar saúde ao seu irmão enfermo, e foram falar, mandaram um recado para ele. E nós conhecemos essa passagem do capítulo 11 de João, quando se registra a ressurreição de Lázaro, 4 dias sepultado. O próprio Jesus, quando pediu que indicassem o lugar onde estava o falecido, a irmã Marta levantou: Senhor, já cheira mal, é já de 4 dias. Como quem diz, não há solução para este problema, ele já deve estar em estado de decomposição. E Jesus responde: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra que jazia no sepulcro, e ali Jesus deu aquele brado: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E aí ele estava ligado por faixas, e disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E você, meu prezado ouvinte, está passando por algum problema que você precisa de ajuda de um amigo, de uma pessoa que possa solucionar este problema que o aflige e parece que não há solução para você? Lembre-se das palavras de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 7. Diz o texto: lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro, que tinha uma experiência, que conviveu com Jesus e que pôde ver o que Jesus poderia fazer por ele, ele deixa esse recado, esse aviso na sua epístola, que nós, em momentos difíceis, vamos lançar sobre o Senhor Jesus a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Encontramos o apóstolo Paulo também na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, dizendo o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Aí está um amigo que pode ajudá-lo em momentos de muita aflição, de muita inquietude, que diante dele as nossas orações sejam feitas e os problemas que nos afligem sejam minuciados
diante dele com oração, e às vezes o problema é tão sério, tão urgente, que nós não oramos apenas, mas suplicamos com ação de graças. Isto é, quando recebemos a bênção, não esquecemos de agradecer a Deus que nos atende nesses momentos. E concluindo, uma recomendação do escritor bíblico no livro de Salmos, Salmo 55, versículo 22, está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. É bom ter amigos que falem de nós, que orem por nós, que nos ajudem em momentos difíceis, da forma como ocorreu com esses amigos da sogra de Pedro. E Jesus está pronto para agir, para atuar em resposta à oração. Não deixemos de falar. O texto diz: logo lhe falaram dela. Entre em oração em favor de pessoas que precisam das nossas orações e clamemos a Deus por socorro. Amém.